Chegamos à lição de número 9 com o título O Caminho, a Verdade e a Vida. Nós vamos ver que até mesmo os apóstolos de Jesus tinham dúvidas, porque o Senhor Jesus estava próximo a subir aos céus, estava próximo a ser crucificado, estava próximo a ressuscitar num corpo glorioso, estava próximo do findar do seu ministério, da conclusão do seu ministério, aonde ele iria consolidar toda a salvação da humanidade, daqueles que creem em seu nome, e até mesmo os apóstolos tinham dúvidas. E aqui no texto áureo, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6, nós vamos ver que foi uma resposta dada a Tomé, porque Tomé disse, né, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E depois também nós vamos ver Filipe com alguma dúvida, mostra-nos o Pai que nos basta, e Jesus disse: Filipe, estou convosco há tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai. Então os apóstolos tinham dúvida, mas por que isso? Porque são humanos, nós como humanos, como seres humanos, às vezes incorremos em dúvidas, às vezes incorremos, né, até mesmo em pensamentos negativos, mas o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele confirma a sua palavra em nossas vidas. A verdade prática, a imagem de Jesus como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa caminhada para com Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em São João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 15. Nós vamos agora para a nossa introdução. A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os apóstolos eles colocaram ali suas dúvidas, colocaram ali suas incertezas. E através de colocarem as suas dúvidas, através de colocarem as suas incertezas, foi aonde o Senhor Jesus Cristo respondeu a eles. Então você também fale com Deus as suas dúvidas, fale com Deus as suas incertezas, e o Senhor vai te esclarecer. Na parte primeira aqui da nossa lição, com o consolo e promessa do Senhor Jesus. No item 1, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida também no capítulo 14, que é a continuação do capítulo 13. Lembrando que a Bíblia originalmente não foi dividida em capítulos e versículos. Isso foi dividido posteriormente, né, para facilitar nosso estudo. Então nós vamos ver que aqui no São João capítulo 13, versículo 31, ele já inicia, ele diz assim, ó, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Então Jesus começa ali já falando. Nesse discurso ele confere conforto aos seus discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé, né, tomou a palavra, Tomé foi claro, Tomé disse assim, como podemos saber o caminho? Não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Então é importante nós também falarmos das nossas dificuldades, falarmos das nossas incertezas para alguém que seja espiritual e que possa te dar uma orientação bíblica. Por isso Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Ninguém vem ao Pai, Jesus deixou bem claro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. Então ele é o único caminho, né? Ele é o único mediador. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso. No item 2, consolo no cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado, ele próprio disse, né? A minha alma está angustiada até a morte. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando da hora de entregar a sua vida nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto, sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo nesse contexto de angústia que ele estava, ele podia e também fazia, ele confortava os seus apóstolos. Então ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Assim sendo,
Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota, na verdade, seria o que? Uma vitória. Então o Senhor Jesus Cristo sabia que para resgatar o homem da perdição, para resgatar o homem por causa do pecado original que veio do primeiro Adão, a Bíblia diz depois através de Paulo que ele é o segundo Adão, ele é o último Adão. O primeiro Adão foi imperfeito, falhou e errou. O segundo Adão é perfeito, não falhou e nos salvou na cruz do Calvário. Então Jesus tinha certeza, né, da obra que ele veio fazer. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso de salvação eterna. No item 3 aqui, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu pai refere-se aos céus, nova terra, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A igreja de Cristo vive na expectativa do retorno de Jesus, do arrebatamento da igreja. Apesar dos tempos trabalhosos, pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra os nossos corações. O apóstolo Paulo deixou claro, né? Quando ele fala do arrebatamento, ele diz assim, ó, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E o apóstolo Paulo para Coríntios, no capítulo 15, em 1 Coríntios, ele deixa assim, ó, eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados, ou seja, no arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estamos vivos seremos transformados, subiremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Tessalonicenses está escrito dessa forma. Agora no versículo 52, não abrir e fechar de olhos, essa palavra no grego é átomo, ou seja, fração de segundo, ante a última trombeta, não é antes não, e nem depois, é diante, durante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa é a promessa da palavra do Senhor a qual nós cremos. Na parte 2, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Então mesmo os apóstolos andando com Cristo, ao lado de Cristo, têm suas dúvidas, têm os seus dilemas, têm os seus problemas. Por quê? Porque são pessoas humanas que estão sujeitas às mesmas coisas que nós. O Tiago escreveu, né? O apóstolo Tiago escreveu na sua carta dizendo que o profeta Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, orou e 3 anos e 6 meses ficou sem chover sobre a terra. No item 1, dúvida de Tomé. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Então quando Jesus disse, vós sabeis para onde eu vou, vós conheceis o caminho, então Tomé disse, como podemos saber o caminho? Então Tomé, ele foi claro, ele tomou a palavra. Quem sabe muitos queriam falar, mas ficaram tímidos, mas Tomé falou, né? E Tomé é retratado por João como um discípulo fiel, corajoso, como um discípulo que andava com Jesus, que seguia Jesus, que estava ao lado de Jesus. No entanto, houve essa dúvida. Disse Tomé, né? Nós não sabíamos para onde vais. Como podemos saber o caminho? É onde vem a resposta do Senhor Jesus para Tomé, e essa resposta serve para todos nós. Ele disse-lhe, eu sou, essa expressão eu sou muito forte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No item 2, as incertezas agora de Pedro e Filipe. No Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente também o lugar que Jesus mencionava, para onde estava indo, porque nós vamos ver lá no capítulo 3, versículo 36, que é o capítulo anterior, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora, ou seja, você não pode agora ir seguir-me, mas depois me seguirás, ou seja, depois você também vai enfrentar a morte, você está também ao meu lado. No capítulo seguinte, Filipe pede a Jesus que lhe mostre o Pai. Então Filipe também tinha dúvidas. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus então traz explicação. Filipe, quem vê a mim vê o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentavam incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, a Pedro e a Filipe. Porém, devemos compreender, aprender e escutar a voz do Senhor Jesus Cristo através da sua bendita palavra, e essa palavra é revelada pelo Espírito Santo. No item 3, o engano de Judas Iscariotes. Em João 13 é revelado que o nosso Senhor Jesus anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu-o, vendeu por 30 moedas de prata. Lamentavelmente, Judas não reconheceu Jesus como o Salvador, como o Messias que havia de vir, o Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se a questões políticas e sociais, porque Israel
Israel estava sob a opressão de Roma. Então muitas pessoas aguardavam um Messias que pudesse libertá-los da opressão de Roma. Mas Jesus é o Messias que liberta o homem não somente da opressão de Roma, mas da opressão interior nossa. Porque mesmo que Roma caísse, por exemplo, o exemplo é claro do Brasil. O Brasil não está sob o domínio de nenhum outro país, o Brasil não está escravizado por nenhum outro país, mas o Brasil vive também em opressão. Por quê? Porque o ser humano vive em opressão. Quantas vidas estão se perdendo, quantas vidas estão em depressão, quantas vidas estão angustiadas, quantas vidas, né, pensando até mesmo em tirar a sua própria vida em suicídio. Que Deus repreenda esse mal em nome de Jesus. Parte 3, caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho. No item 1, como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina. Então quando Jesus diz, né, eu sou o pão da vida, significa Deus. E também ele diz assim, eu sou a luz do mundo, eu sou significa Deus. Ele também diz, nós vamos ver outras expressões aqui, que não vamos ver mais expressões, aonde ele diz assim, ó, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele também diz, eu sou a videira verdadeira. Essa expressão eu sou, os apóstolos tinham, e os israelitas que estavam ao lado entendiam bem. Por isso que quando ele dizia essa expressão, eles tentavam matá-lo e diziam assim, você está se igualando a Deus, dizendo que é igual a Deus. Não, que ele, não é que ele estava se igualando, ele é Deus. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Então só Ele tem esse poder para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Por meio de sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para os céus. Hebreus deixa bem claro, diz assim, ó, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Antes era só o sacerdote, agora nós entramos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que se nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Antigamente só o sumo sacerdote atravessava o véu e ia até o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança. Jesus rasgou esse véu de alto a baixo quando morreu na cruz. O véu foi rasgado ali no templo e o acesso foi dado. Nós somos feitos agora sacerdotes de Deus. A Bíblia diz isso bem claro através de Pedro, através de Apocalipse. Tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote e todos nós somos feitos sacerdotes. Lembrando, não se esqueça dessa passagem, viu? Porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que fala homem? Porque ele nasceu em forma humana. E esse nascimento dele em forma humana, vindo como homem, é que nos garante a vitória. Por isso que os espíritos malignos, eles não admitem que Jesus veio em carne. No item 2, eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema que se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo, assim sendo, a verdade absoluta, imutável, incondicional, encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira, que se opõe à falsidade, que se opõe ao mundanismo. Por isso que é tão difícil seguir Jesus. Por quê? Porque ele é a verdade e nele fica claro a nossa desobediência, o nosso pecado, o nosso viés carnal para o mundo. Por isso nós temos que entregar nossa vida a Jesus e deixar que ele nos liberte a cada dia. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então foi a resposta que Jesus deu para Filipe, ou seja, quem vê a mim, vê o Pai. No item 3 aqui, último, eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou sopro vital, mas essa vida aqui que Jesus dá, ela contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna, concedida por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo deixa claro, ele é o Pai da eternidade, e ele nos concede a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é a vida eterna, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então o pão de Deus, Jesus, é o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele dá vida a todas as pessoas que creem no seu nome, e deu-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das suas mãos. Então todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, disse o Senhor Jesus Cristo. E agora está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso está falando sobre
vida eterna. Só Ele pode dar a vida eterna. Ele é a vida eterna. Conclusão: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, verdade e vida proporciona conforto, consolos nos momentos difíceis da vida. Através dele podemos conhecer a Deus e experimentar a verdadeira liberdade de estar reconciliados em comunhão com Deus. Só Jesus tem o poder de fazer estes milagres. O milagre da salvação e da libertação é o maior milagre que se possa conhecer na face da terra. Vamos para nossas perguntas. Número 1. O que o pronunciamento do versículo 6 revela sobre Jesus? Revela que ele é o único meio para alcançar o Pai. É a verdade que revela e representa assim a verdadeira vida em Deus. Então ele é o único caminho. Pergunta 2. O que a expressão casa de meu Pai quer dizer? A expressão casa de meu Pai refere-se aos céus, novo céu, nova terra, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Pergunta 3. O que o episódio de Tomé mostra? Que durante nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Não foi só Tomé. Tomé teve dúvida, Filipe teve dúvida, Pedro também teve dúvidas. Pergunta 4. De acordo com a lição, qual era a visão de Judas a respeito de Jesus como Messias? A visão de Judas restringia-se a questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Então ele não creu em Jesus, né, como Messias esperado. A sua fé faltou ali, a sua fé e faltou compreensão. Ainda que Jesus o ajudou até o fim, né? Quando ele foi trair Jesus tentou trazê-lo de volta e diz: amigo, com um beijo traístes o Filho do Homem? Pergunta 5, de acordo com a lição, o que o Senhor está afirmando na expressão eu sou o caminho? Então quando ele afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular e exclusivo e único ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.